Abra a Bíblia lá, por favor, no Salmo de número 125. Vamos meditar nesse salmo maravilhoso, um salmo muito conhecido, salmo cantado pela igreja, Salmo de número 125. Antes de lermos, deixa eu introduzir algo aqui, deixa eu meditar em algo antes. Veja, eu não sei como foi 2025 para você. Talvez tenha passado rápido demais, ou talvez tenha sido pesado demais. Talvez tenha sido um milagre você ter chegado até aqui. Alguns chegaram sorrindo, outros sobrevivendo, uns com as mãos cheias e outros com as mãos vazias, uns agradecendo, outros lutando para não desmoronar. Mas estamos aqui. E essa é a primeira boa notícia que eu quero deixar nessa meditação. Você chegou aqui, nós chegamos aqui, e Deus também. Hoje não terminamos apenas mais um ano, terminamos um ciclo sustentados por uma fidelidade que não falhou. Uma verdade que eu já quero propor hoje é que o novo ano empolga, mas também assusta. Adultos temem contas, pais temem pelos filhos, jovens temem o futuro, idosos temem a solidão. A verdade é que o medo é democrático. O medo visita todos os quartos. O temor, ele pode amarrar, paralisar, roubar a paz de todos nós. Ele não faz acepção de pessoa. E aí está o 2026, batendo a porta. E se? E se faltar trabalho? E se vier a doença? E se o que esperamos não acontecer? O medo é o eco do "e se". Mas o Salmo de número 125 responde com outra voz. Eu convido você a ler comigo. Acompanhe comigo o Salmo de número 125. Cântico para os peregrinos a caminho de Jerusalém. Os que confiam no Senhor são como o monte Sião, não serão abalados, mas permanecerão para sempre. Assim como os montes cercam Jerusalém, o Senhor se põe ao redor do seu povo, agora e para sempre. Os perversos não governarão a terra dos justos, para que os justos não sejam tentados a fazer o mal. Ó Senhor, faze o bem àqueles que são bons, aos que têm o coração sincero. Expulsa, porém, os que andam por caminhos tortuosos, ó Senhor. Leva-os embora junto com os que praticam o mal. Que Israel tenha paz. Vamos orar? Senhor, nós chegamos diante de Ti. Me diga que Sua palavra já foi lida, vai ser meditada. Que Teu Santo Espírito fale aos nossos corações. Nos abençoe, nos fortalece. Precisamos ouvir a Sua doce voz, Deus. Em nome de Cristo. Amém. Veja, repare como o texto começa. Não começa falando do mundo, mas fala dos que confiam. A descrição não é sobre emoção, mas é sobre uma natureza transformada. Não diz, os que confiam no Senhor sentem sim, se sentem como um monte. Não. Diz que quem confia no Senhor, os que confiam no Senhor, são como um monte. Nós trememos, Deus não. Nós variamos, Deus não. Nós tememos o amanhã,
mas Deus já está lá. Repare, gente, Jerusalém era rodeada de montes. Essa firmeza visível, ao qual qualquer cidadão, ao olhar para o horizonte, via algo, entre aspas, para ter segurança. Mas diz o salmista que como os montes cercam Jerusalém, o Senhor cerca o seu povo. Está no versículo 2, tá? Você não chegou ao fim de 2025 porque foi forte. Não chegou ao fim de 2025 porque foi mais santo. Chorou mais, dizimou mais, congregou mais. Você chegou porque foi cercado. Você chegou porque foi guardado. Se olhar para trás, perceberá que passou por portas que nem abriu. Escapou de tempestades que nem viu chegando. Foi sustentado quando achava que ia cair. Se hoje estamos aqui, é porque a fidelidade nos trouxe até aqui. A verdade é que a fidelidade de Deus é maior que os nossos medos. E Deus não prometeu ausência de lutas. Deus prometeu limites das lutas. Porque o cetro do ímpio, diz o texto, né? Ele pode pesar, mas não pesará para sempre. Porque o medo diz, e se piorar? E a fé responde, e se Deus já estiver lá? Ouça, meus irmãos, ouça, igreja de Deus. A chave para vencer o temor é a fé. É a fé de que Deus cuida de nós. E aqui é interessante pensarmos sobre o alvo da nossa fé. Se eu perguntar assim, eu creio em milagre, muitos vão dizer, eu creio. Isso talvez seja um erro muito comum entre nós. Porque quando digo que eu creio em milagre, se o milagre não acontecer, logo a minha fé, ela evapora. Mas o alvo da nossa fé não pode ser o milagre ou qualquer outra bênção que Deus pode dar. O alvo da nossa fé é Jesus Cristo, o autor e consumador da nossa fé. Logo, a chave para vencer o medo não é crer que a minha oração mais forte, mais vigorosa, mais emotiva vai fazer diferença. Mas crer que o Deus que prometeu que estaria conosco está, porque a nossa fé está nele. Ele, o Deus encarnado em Jesus, é o alvo da nossa fé. E esse salmo nos ensina isso. Porque não tememos o futuro, porque conhecemos quem governa o futuro. Não tememos o amanhã, porque nós cremos em quem governa o tempo. E talvez surja alguma pergunta a mim, a você, e se voltarmos a falhar? E se o pecado nos derrubar? E se o coração oscilar? Veja só, 1 João 1, verso 9, garante que se confessarmos os pecados, Deus é fiel e justo para nos perdoar. Deixa eu reformular assim, não é a nossa fidelidade que nos garante 2026. É a fidelidade de Deus. Sabe por quê? Deus não muda de ideia sobre nós quando nós mudamos de humor. Deus não muda de ideia sobre nós quando nós mudamos de força da fé. Deus é fiel. Deus é constante. Deus é imutável. Quando nós falhamos, ainda assim encontramos nele um lugar para nos refugiar. E é isso que o Salmo 125 nos fala. Repare o movimento do Salmo.
Do verso 1 ao verso 2 mostra da confiança que nós temos. No verso 3 mostra a promessa. No verso 4 é feita uma oração. No verso 5 nós temos uma advertência, mas também uma esperança final. Repare que a confiança gera oração. Quando me lembro quem Deus é, a minha alma respira. Quando me lembro de quem Deus é, a minha alma suspira. A fidelidade de Deus não é apenas uma doutrina, que é conhecida como a doutrina da aliança, não. Deus guarda, Deus firma, Deus cerca, Deus protege. Deus é mais forte que o desemprego, mais seguro que a saúde, mais sólido que o mercado, que a política, que o dólar, ou que as manchetes que possamos ler por aí. E quando os montes se movem, Deus permanece. Quando tudo muda, Deus permanece. Quando há incerteza, Deus permanece. O temor olha para o problema. A fé olha para o Deus que circunda o problema. Quando temos medo, olhamos para o gigante do problema. Mas a fé mira o seu alvo em Deus, que é muito maior do que tudo isto. Igreja, Cristo desceu, morreu e ressuscitou, não apenas para nos salvar, mas para garantir que nunca caminharíamos sozinhos. Para nos garantir que nunca estaremos sós. A pergunta que eu quero fazer a nós é: se Deus foi fiel em 2025, como nós devemos viver 2026? Visto que Deus foi fiel em 2025, logo, Ele também será fiel em 2026, porque Ele é um Deus que não muda. Como entramos no novo ano? O primeiro ponto que eu quero deixar aqui é: comece 2026 com gratidão pelo que Deus fez por você. Se lembre de onde e de como Ele te sustentou. Comece 2026 com fé para o que virá. Porque o monte permanece. Na verdade, Deus permanece. E nós permanecemos com Ele. Comece esse novo ano com uma esperança ativa. Não deixemos o medo construir narrativas que Deus não escreveu. Comece esse novo ano com o coração em oração. Como os montes cercam Jerusalém, o Senhor cerca o seu povo. Comece esse novo ano com descanso. Não é o nosso controle que nos sustenta, é a fidelidade de Deus. Faça um convite a você agora, a fechar seus olhos comigo e a pensar em 2025 como um álbum. Nesse álbum há páginas que doeram, que trazem ainda tristeza. Nesse álbum há páginas que brilharam, que nos traz alegria. Neste álbum há páginas que só Deus conhece. E agora, pegue esse álbum e entregue esse álbum nas mãos de Deus. E peça coragem para começar o próximo ano, o próximo álbum. Porque o futuro não é um lugar desconhecido. O futuro é o lugar onde Deus
já está. O futuro é um lugar onde Deus te espera. Amém, irmãos? Termino dizendo: paz sobre Israel, paz sobre a igreja de Cristo, paz sobre a sua casa, paz sobre a tua família, paz sobre 2026. Amém.